Olá, pessoal! Nós teremos uma aula de filosofia do primeiro ano, o conteúdo do segundo bimestre, os sofistas. Essa imagem que eu coloquei é uma imagem que mostra um debate político, os cidadãos atenienses exercendo todo o seu papel político, né? Como eu já expliquei nas aulas, eles iam para as praças públicas falar sobre política. Lembrando que política para os gregos, né? Quando ela nasceu, quando a democracia nasceu, a política, o exercício político dos gregos, eles iam para a praça pública decidir o melhor para a cidade, visando um bem comum para todos. Então, essa é uma imagem aí que se refere também à prática dos sofistas, que eu vou explicar agora. Bom, então, quem eram esses sofistas? Eu coloquei aí para vocês o significado da palavra sofista, né? Sofista vem da palavra sofos, que significa sábio, né? Coloquei aí também os principais sofistas: Protágoras, que a gente vai falar um pouquinho, Gorgias e Isócrates. Então, vamos lá. Na Grécia Antiga, principalmente na cidade de Atenas, por volta do século V a.C., desenvolveu-se uma corrente de pensadores conhecido como sofistas, tidos como sábios. Eram pagos para ensinar os jovens principalmente a arte da argumentação. Então, por isso aquela primeira imagem. Uma das funções, quer dizer, a principal função dos sofistas era ensinar os jovens a arte da argumentação para que eles pudessem ir até as praças públicas participar de debates políticos. Os sofistas desenvolveram seus pensamentos durante o período clássico da história da Grécia. O surgimento desses pensadores coincidiu com o apogeu político, econômico e cultural das cidades gregas, produzidos entre os séculos 6 e 4 a.C., né? Como eu já disse, na segunda imagem, a palavra sofista, né, significa sábio, professor de sabedoria. Posteriormente, adquiriu um sentido pejorativo, quer dizer, desagradável, para denominar aquele que emprega sofismos, ou seja, alguém de raciocínio capcioso, de má fé, com a intenção de enganar. São os próximos filósofos, como Sócrates, Platão, não vão considerar esses ensinamentos muito adequados, porque os filósofos posteriores vão estar centrados na busca da verdade. E para esses filósofos, Sócrates, Platão, Aristóteles, os sofistas não tinham a intenção de buscar a verdade das coisas. Eles estavam interessados em ensinar essa retórica, a arte de falar bem, para que as pessoas pudessem debater em praças públicas. Os sofistas faziam parte de um grupo de filósofos que se dedicavam a ensinar técnicas de persuasão, quer dizer, convencer alguém de algo. Tinham como objetivo o desenvolvimento da habilidade de argumentação. Argumentação para quê? Para participar dos debates políticos nas praças. Muitos cidadãos sentiam a necessidade de aprender a retórica ou oratória para conseguir persuadir as pessoas em assembleias e muitas vezes fazer prevalecer seus interesses individuais e de seu grupo social. O momento histórico vivido pela civilização grega era uma época de lutas políticas, o intenso conflito de opiniões nas assembleias democráticas. Então, os sofistas, a principal função deles era introduzir as pessoas a essa vida política. E eles recebiam para isso. Um ponto também que não era bem visto pelos outros filósofos, né? O fato desses professores, desses mestres, cobrarem pelos seus ensinamentos. As características dos ensinamentos dos sofistas favoreceram o surgimento de concepções relativistas sobre as coisas,
Para os relativistas, para o relativismo não existe uma verdade única ou absoluta. Ou se ela existe, não podemos conhecê-la. Assim, a verdade seria algo relativo. Então, o que é verdade relativa? Algo que é verdade, que pode ser verdade para mim, que pode ter uma verdade diferente para você. Tá. A gente vai falar um pouquinho de Protágoras, né? A frase muito emblemática dele: o homem é a medida de todas as coisas. Então, Protágoras é considerado o primeiro e mais importante dos sofistas. Ensinou por muito tempo em Atenas, tendo como princípio básico sua doutrina e a ideia de que o homem é a medida de todas as coisas. O que Protágoras queria dizer com a frase o homem é a medida de todas as coisas? O que ele quer dizer? O homem é a medida de todas as coisas. Com esta frase, Protágoras afirmava que o mundo é aquilo que cada indivíduo ou grupo social consegue perceber. A realidade é relativa a cada um, ou seja, depende de suas concepções do modo de viver. Então, o que é verdade para mim, o que eu disse antes, pode não ser verdade para você. O que eu considero verdade é diferente de você, então é uma verdade relativa. Coloquei o exemplo, o desenho da direita, olhando para o chão, vai enxergar um 9. O desenho da esquerda vai ver outro número, que é o número 6. Então, eu pergunto, qual que é a verdade? Quem está com a verdade? O da direita ou da esquerda? Isso quer dizer uma verdade relativa. Tanto é verdade quem considera o 9 como verdade, quanto 6. Isso é uma verdade relativa. Depende do ponto de vista. Então, o homem que é a medida do que é verdade ou não. Conforme a frase de Protágoras, não se pode afirmar que existe uma realidade ou verdade absoluta. Desse modo, o mundo é como os seres humanos o interpretam, constroem ou destroem. Portanto, a frase pode ser entendida como exaltação da capacidade humana de construir a verdade. Muitos filósofos criticaram essa prática dos sofistas. Sócrates foi um desses filósofos que criticou o pensamento dos sofistas, criticando o uso da retórica para atender interesses particulares. Na visão de Sócrates, os sofistas eles se preocupavam com dados empíricos da experiência e não estavam preocupados com a verdade ou a essência das coisas, que é a busca da verdade, da qual é a ocupação dos filósofos. Agora a gente vai fazer um teste de conhecimento. Algumas perguntinhas para ver se vocês prestaram atenção. Os sofistas acreditavam que uma boa argumentação era a única maneira de se chegar ao conhecimento da verdade absoluta? Verdadeiro ou falso? Falso, pessoal. Porque os sofistas, não estavam preocupados em enxergar ou chegar a uma verdade absoluta. Eles estavam preocupados a ensinar retórica, oratória, persuasão. Então, quem estava preocupado com essas verdades absoluta, eram os filósofos. Sócrates foi um dos principais incentivadores do pensamento sofista. Além disso, também concordava com as elevadas taxas que os professores sofistas cobravam de seus alunos. Verdadeiro ou falso? Falso, pessoal. Por quê? Sócrates não incentivou. Na verdade, ele não concordava com essa prática de se cobrar para ensinar, e o fato também desses pensadores não buscarem a verdade absoluta e usar a retórica para interesses particulares. Terceiro, os sofistas não acreditavam na verdade absoluta. Para eles, o importante era conseguir convencer os outros de suas ideias. Sim, era isso que os sofistas ensinavam. Ensinavam os cidadãos a debaterem para participar da prática política em debates públicos. Pessoal, essa foi a aula de hoje. Desejo que vocês tenham bons estudos.
tá? Coloquei uma frase aí muito importante: o esforço chama sempre pelos melhores. Então, espero que todos vocês sejam sempre o melhor que pode ser e se esforcem o máximo que vocês puderem. Logo, tudo isso vai passar e nós nos encontraremos nas aulas. Então, até a próxima e um beijo para vocês.